Boa tarde a todos, sempre bonita começando para vocês. E o nosso programa hoje está muito bom, porque vamos falar de bem-estar, de vida saudável e de esporte. Quando eu falo de bem-estar e até mesmo de vida saudável, a gente pensa assim, puxa, por que será que muitas vezes a nossa mente é negativa? Vocês já prestaram atenção nisso? Às vezes você pensa mais no que é negativo do que naquilo que é positivo. Nós vamos saber como transformar esses pensamentos negativos em positivos com a psicóloga Kelly Albini. Ela vai explicar uma terapia, como essa terapia pode nos ajudar. Também vamos falar de esporte. Vocês já sabem que o jiu-jitsu aí é um esporte bem grande, uma modalidade que muitas pessoas gostam de fazer e as mulheres também estão fazendo bastante, vocês sabiam? Quem vai explicar pra gente um pouquinho mais sobre o esporte, sobre a atividade física e os benefícios do jiu-jitsu é o professor Cristiano Padilha do Estúdio Corpo Livre. Vamos saber aí o que pode ser em benefício da mulher, né? E para começar o nosso programa, vamos falar de bem-estar? Eu estou falando do yoga. O yoga é muito bom, porque além dele tranquilizar, ele trabalha o nosso foco, a nossa mente. E quem vai explicar um pouquinho para a gente sobre yoga da terceira idade e também yoga para crianças é a Gur Sandesh Kaur, ela que é professora de yoga e terapeuta, e também a Paulina Lascos, professora de yoga da terceira idade e palestrante motivacional, ambas do Instituto Yogananda. Sejam bem-vindas, meninas. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo certinho, muito bom tê-las aqui, viu? Ainda mais no dia de hoje, parece que já dá uma paz, né, no nosso programa, já começa agradável. Que ótimo, Bom. Obrigada, Carol. Sandesh, quando a gente fala de yoga para criança, vamos começar do pequeno para o maior, né? Sim, sim. Quando a gente fala de crianças, todas as crianças geralmente são muito ativas, né? Sim, A gente sim. sabe que é normal aí, com 2, 3, 4 anos, a criança ela ter essa atividade, ela ser enérgica, né? Dificilmente a criança é mais quietinha. A partir de que idade é interessante a criança praticar o yoga? Olha, na verdade, sabe que desde bebê, Sério? Aham. Como? porque o yoga, ele trabalha muito a questão a partir do físico, né, a mente, a respiração. A criança, quando ela é bebê, ela respira muito certinho. Depois a gente vai esquecendo de respirar, né? Vai desaprendendo. Vai desaprendendo a respirar. Então, nessa época é ótimo fazer estímulos com a criança. Tem uma massagem chamada Shantala dentro do yoga, que você já começa a fazer no bebê, para estimular pontos energéticos, ajudando a criança já a nascer alinhada, focada, estimular o sistema glandular, né? A glândula pineal, pituitária, que são responsáveis pelo foco, pela meditação, pela concentração. E tem uns pontos nos pés, nas mãos e nas orelhas, que a gente chama de nadis, pontos muito importantes, assim, que fazem uma massagem interna nos órgãos internos, né? Uma circulação da energia. Então, criança desde bebê já pode Que legal! praticar yoga. Muito bacana. E conforme vai crescendo. E vai desenvolvendo. Qual que é a diferença do yoga para a criança e para o adulto? Bom, na verdade, a gente está estimulando os mesmos pontos, a gente está indo para a mesma direção, que é mais consciência, mais tranquilidade, mais relaxamento, mais paz, né? Mas com a criança, como a criança se concentra pouco tempo, 15 minutos em cada atividade no máximo. Então você tem que usar mais o lúdico, dependendo da faixa etária, também respeitar o crescimento da criança. Então tem crianças menores que você não vai fazer determinados exercícios e daí você vai intensificando esses exercícios conforme elas vão crescendo. E o adulto não, o adulto você já pode começar, né, direcionado, claro que também respeitando a flexibilidade, principalmente da coluna, o alongamento, a condição física do adulto, né? Mas basicamente é isso. E os benefícios, né? Porque você já falou o benefício focado para a questão corporal, mas eu digo em casa, com os pais conseguem sentir essa diferença? Sim, é ótimo que os pais também façam yoga para que a criança também sinta a diferença, né? Mas sim, porque à medida que porque é um processo natural, sabe? À medida que você vai fazendo os exercícios, você vai alongando, você vai sendo mais consciente no teu corpo, respirando mais, oxigenando mais o cérebro, oxigenando mais o sangue, a criança vai ficando mais alinhada, né? Ela vai ficando mais focada, vai ficando mais calma, mas nem por isso perdendo o seu senso crítico.
A criança vai ficando mais crítica, vai ficando mais exigente, né? Ela banaliza menos o tempo, banaliza menos as atividades. Então, claro, ela vai ficando mais focada e isso vai refletir na família como um todo, com certeza. E isso não só para criança, mas eu vejo que no adulto também. Também. Né? Eu mudei muito nesse sentido depois que comecei a fazer. Dona Paulina, a senhora que dá aula para a terceira idade do yoga, quais são as dificuldades que você vê para uma pessoa de terceira idade que está fazendo yoga? Existe alguma dificuldade? Eu digo na questão física, corporal, né? De repente ficar nessa posição aqui que a Sandeste está, né? Como que é o nome dessa posição? Lótus. Lótus. Existe um pouquinho dessa dificuldade ou não? Olha, no início existe, mas os exercícios são tudo dentro do limite de cada um. São exercícios mais lentos, mais light, como nós usamos, tá? Entendi. Então, a gente não força, tudo dentro do limite De cada pessoa. De cada pessoa. Dentro do estado físico, condição de saúde, tudo isso. Agora, quanto à postura, claro, que a gente sempre dentro do limite da pessoa. E quais são os benefícios do yoga para a terceira idade? Porque assim, eu dei uma pesquisada, eu vi que são inúmeros. É muito bom. Inúmeros. Bem, o yoga, ele trabalha o físico, a mente e o espírito, tá? Os benefícios: melhora a respiração, tá? Dá mais flexibilidade para a coluna, tá? Melhora a concentração, enfim, melhora todo eu da pessoa. A respiração, tá? Eu acho que também é importante, respiração, né? também, a concentração, tá? Enfim, dá mais qualidade de vida para a pessoa. Tá? Em relação à diferença do yoga para a terceira idade e do yoga para o adulto, o que a senhora vê reparando um e o outro? Bem, para a terceira idade, geralmente quando o aluno ou a aluna vem, eles reclamam de várias, sabe, dores da coluna, as articulações. Com os exercícios, vai amenizando. Olha, tá? que bênção. Então, é maravilhoso, tá? No caso da criança, Sandeste, quando ela pratica o yoga, ela pode associar algum outro esporte, alguma outra atividade junto? Vocês recomendam isso? É claro, o esporte para criança, inclusive, é muito recomendado, né? Então, isso vai melhorar o crescimento, vai melhorar o sistema imunológico, né? Essas variações todas de clima. Então, a alguma criança outra tem terapia que ter junto? uma terapia, por exemplo. Sim, com certeza. Além do esporte, um atendimento psicológico sempre é bem-vindo, né? Para ajudar a criança a se organizar mentalmente, perceber mais o que acontece na vida dela. Mas o yoga também lhe proporciona uma autopercepção das emoções, dos pensamentos, né? Então, o yoga por si só ele já é uma autoterapia. Mas não dispensa, e tem terapias alternativas, por exemplo, como a bioenergética, que às vezes a criança acumula muita pressão, porque muita atividade no dia a dia, né? Muita exigência do mundo, ou então a própria era agora dos eletrônicos, do mundo virtual, a criança se torna um pouco aérea também, né? Totalmente, a gente vê muito isso. Ela acaba criando uma realidade muito fantasiosa, o virtual, e isso dificulta para ela um pouco os relacionamentos, o contato com a realidade. Então, quando ela consegue encontrar esse centro, esse alinhamento, ela se volta mais para a realidade. Então, isso ajuda com que ela desfrute os momentos com mais simplicidade, que ela possa se relacionar com os amigos, né? Enxergar mais o outro, porque também essa era aí virtual tornou as crianças bastante egocêntricas, né? Porque você fica egocentrada. Eu, né? Isso é verdade. Então é preciso que a gente faça movimentos para que a criança enxergue o outro, para que ela se relacione mais, tenha mais participação, né, nas atividades, no que diz respeito ao processo cooperativo e interativo. Então o yoga ele proporciona isso porque ele dá um centramento maior. Então aí ele trabalha a calma e a concentração. Sim. Espontaneamente. Como que são os exercícios para a gente poder trabalhar isso, digamos, numa criança e numa adulta? A calma e a concentração.
Então, depende da faixa etária da criança, a gente vai trabalhar de diferentes maneiras, mais lúdicas, menos lúdicas, de forma mais direta, de forma indireta, com músicas, mantras, histórias, né? E principalmente, um dos aspectos que aceleram demais a mente e causam bastante ansiedade é respirar errado. A maioria das pessoas, a gente já falou isso aqui algumas outras vezes, a maioria das pessoas respira errado. E é tão surpreendente ver que crianças de 5 anos de idade respiram invertido. Ou seja, a criança inspira e leva o peito para frente e encolhe a barriga. Então você não vai estar respirando com o seu diafragma, não está utilizando a sua capacidade respiratória. O que você está fazendo? Você está respirando para não morrer. E isso, obviamente, vai criando uma ansiedade enorme, porque você tem que respirar mais para suprir a necessidade de oxigênio no cérebro. Então, o primeiro exercício do yoga, respiração. Então, você tem que aprender a respirar com o diafragma, né? Quando inspira, o abdômen sobe, porque o diafragma, que é o músculo que fica embaixo das costelas, ele baixa. Então, empurra o diafragma para cima. Isso significa que o teu pulmão se encheu mais de ar, né? Então, levou mais oxigênio para o cérebro, mais oxigênio para o sangue, e isso por si só já relaxa o sistema nervoso, já dá mais calma, mais tranquilidade, mais paz. Isso serve tanto para o adulto quanto para a criança, né? É o nosso processo respiratório, que é um tremendo recurso que a gente desaprende. Com certeza. Paulina, focando aqui a terceira idade, para quem nunca praticou o exercício, como a Sandra está falando, questão de respiração, de postura, de foco, concentração, né? Que o yoga trabalha isso tudo nas pessoas. A pessoa, como ela faz para praticar? Como que é o início, né, para se iniciar essa prática, né? Para quem não tem, digamos, hábito nenhum de atividade física. Bem, primeiramente a gente oferece uma aula experimental para a pessoa. Solicita-se um atestado médico para ver se a pessoa tem condições de fazer. E a gente começa ali com a respiração, os alongamentos, tudo dentro do limite o que a pessoa pode fazer, tá? Trabalha muito a postura, a meditação, tá? Dentro disso? Dentro disso, mais ou menos, tá? E sempre orientando, conscientizando, tudo dentro do limite dela. Entendi. Tá? Nunca ultrapassar o limite, senão ainda pode prejudicá-la. Qual geralmente é a idade das pessoas de terceira idade que fazem a atividade, o yoga com vocês, a terapia? Olha, de 60 até 100. E aí vocês veem a evolução dessa pessoa, Sim, a diferença com dela. certeza. Com poucas aulas a gente já vê a evolução da pessoa. Isso que é bacana, né? Principalmente na concentração, tá? Meditação, relaxamento, tá? Isso aí as pessoas comentam muito, os alunos, né? Que tiveram uma melhora, assim. Melhora no sono, né, No Carol? sono. Eu acho que também na questão de articulação, né? Exatamente. Que é algo que vai pegando. Eu acho que passou dos 30, a articulação já começa a pegar, né? Não precisa nem estar na terceira idade. Da flexibilidade da coluna, na postura, tá? O sono, são N coisas que vai melhorando. Em relação à questão de prevenção de alguns problemas comuns à terceira idade, como a gente está falando, né? Artrite, artrose, dores, isso tudo melhora? Com certeza. Quanto tempo de aula? Com certeza. Depende de cada aluno, tá? Mas se ele praticar com frequência, entende? Melhor é visível, com 2, 3 meses ele já vai sentir a melhora. Inclusive a imunidade também melhora bastante. Se você estiver bem emocionalmente, o físico também vai estar bem. Então, e você praticando a yoga, é claro que o teu emocional, através da respiração, meditação, o meu sistema imunológico pode melhorar. Com certeza. Independente da idade. Independente da idade. Que maravilha. Bom, em questão de professoras, né? A gente sabe que existem várias mudanças que vocês veem nos alunos no decorrer do curso. Isso em casa, quanto tempo leva para os pais falarem para vocês essas mudanças? Olha, no máximo 1 mês, assim, eles já estão começando a ver as mudanças. Muito bom, hein? Primeira aula, a criança já sente. fica mais relaxada, mais focada, mais
centrada, né? Alegre, mas não tão extrovertida, assim, você percebe já um centramento, sabe? Vocês também dão um curso lá, né, Sandeste, para formação profissional, né? Justamente. Como que funciona isso? Então, nós vamos ter agora no dia 13 e 14 de agosto o início de um curso para educadores. Então, educadores entende-se o quê? Professores, pais e afins, né? Pessoas que lidam com crianças e têm interesse nisso, sabe? Entendi. Então, é um curso de formação para que capacite a pessoa a lidar melhor com a criança, utilizando os recursos do yoga e também os recursos do nosso próprio físico, conhecendo melhor a nossa anatomia física, energética e utilizando os recursos que vão aprender nesse curso, né, de formação. E também tem a capacitação para a terceira idade, né? Oferecido aula para as pessoas de terceira idade, mais ou menos isso, né, Paulina? Sim. Como que são os cursos regulares para essa terceira idade? Lá no Nanak. Os horários que isso, você... Bem, a minha aula que eu dou são terças e quintas, às 8h30 da manhã, das 8h30 às 9h30. E é quanto tempo de duração? Uma hora? 40 minutos? Uma hora. 60 Muito minutos, legal. né? Uma hora. Muito bom. E agora, deixa eu só te dizer que nessa sexta-feira, dia 22, nós vamos ter uma palestra aberta sobre o curso de formação em yoga para criança. Olha que legal. Então, quem quiser comparecer às 19h30 no dia 22, lá no Ashram Nanak, né? E a qualquer pessoa que então tenha eu já vou acreditar, então vamos colocar ali o telefone, porque as pessoas possam estar buscando, já vamos colocar ali os dados, os contatos, Instituto Yogananda, que está ali o telefone 3045-8169, tem o celular também, né, Sandeste, que as pessoas podem estar buscando, não só pro curso ou palestra, mas também, quem sabe você quer se tornar um educador, né, um formador, né, eu acho isso muito bacana, porque você desenvolve, ajuda o outro a desenvolver, isso é bom, né? Claro, está aberto às escolas também, né, para os próprios professores das escolas. Como um recurso, não tem necessidade de ter nenhum conhecimento prévio, né, porque o próprio curso já prepara. E aí, se a pessoa quer fazer uma avaliação, por exemplo, eu nunca fiz yoga, vou lá, vou fazer uma aula experimental para ver se eu gosto. Posso? Porque às vezes as pessoas pensam que é só relaxar assim, não é não, né? Atividade pura. Eu já vi. Aí você marca uma avaliação, ela é individual, a gente conversa, avalia a respiração, o físico, o alongamento e dá várias dicas, né? Legal. Então é muito importante essa avaliação inicial, sim. Então tá bom. Obrigada, Ney, estar com vocês, muito obrigada. E você não sai daí que a gente já volta. Vamos falar de pensamento. Quer transformar o seu pensamento negativo em positivo? Então, daqui a pouquinho você já vai saber como. Não saia daí.